Olá, amigos. Começa agora mais um Fala Vereador, este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco o vereador do União Brasil, Paulo Mais Júnior, ou seja, o Paulo Rogério Mais Júnior. Olá, vereador, prazer recebê-lo novamente aqui no estúdio. Prazer é meu, Maurício, uma boa tarde para todos que estão acompanhando o Fala Vereador. É uma honra voltar a esse programa para a gente debater um pouquinho e falar realmente dos interesses da nossa comunidade, da nossa população. Vereador, o senhor é suplente, né, da cadeira, mas é a segunda oportunidade já. Como que está sendo essa experiência de novamente estar aqui por 30 dias? Vale a pena esse período curto? Vale muito a pena, Maurício. Primeiro, foi uma grata surpresa que o União Brasil, meu partido, me proporcionou de voltar à Casa Legislativa, né? Eu penso que toda oportunidade ela tem que ser muito bem aproveitada. Quando se quer fazer um trabalho independente do tempo, eu acho que você, 30, 60, tem muita gente que num mandato inteiro não consegue produzir ou deixar um legado. Então, esses 30 dias que estão recorrendo, o meu mandato termina dia 7 de maio, eu pretendo fazer o melhor possível para a nossa população. E o trâmite do trabalho legislativo, o diálogo, a convivência com os demais parlamentares, com a estrutura que a casa oferece para poder desenvolver o trabalho, o senhor tem já se ambientado bem, compreendido bem todos os mecanismos? Eu comento com os demais parlamentares, independente, são pares, né, com o mesmo objetivo que o nosso, que é trazer o que for melhor para a nossa cidade, que eu já estou me ambientando. Eu acho que realmente é o que eu quero, é o que eu escolhi, estar nessa casa aqui para buscar fazer o melhor pelo município de Itajaí, ajudar o governo, ajudar quem for a construir uma cidade de Itajaí melhor. Vereador, nós tivemos recentemente a fusão do PSL e do DEM, que agora é um único partido, é a União Brasil. O senhor era do DEM e resolveu ficar na nova sigla que se formou. Quais fatores foram determinantes para a sua escolha, vereador? Projeto, né? Eu me identifico muito com o DEM, desde o início da minha trajetória política, quando eu entrei na política, foi o caminho que eu escolhi, né? DEM e time. Hoje, o nosso ex-secretário de obras, o Márcio Dedé, né, que fez o convite nas eleições passadas para compor esse grupo. Eu acredito muito no grupo, eu sou muito de time, de estar junto, de construir junto, né? Então, um dos fatores que me levou a permanecer na União Brasil, como dizem que é a maior sigla do país hoje, não é por ser a maior sigla ou por ter o maior valor financeiro dentro da esfera política, mas é por acreditar num projeto que a União Brasil tem para Itajaí. E como que o senhor avalia o momento político, tanto no município, mas principalmente no estado e no país, já que estamos num ano eleitoral? Então a movimentação fica diferente, as articulações, as alianças e também as demandas políticas e econômicas, todos sofrem alteração, vereador. Eu penso, Maurício, que todos nós deveríamos estar passando por essa experiência de dentro da bolha política. Eu participei em outros processos eleitorais, tirando a minha candidatura a vereador, né? Anteriormente a gente acompanhava como eleitor, simplesmente como eleitor, como simpatizante da política. Agora, mais próximo, respirando política no dia a dia, 24 horas, a gente percebe que é muito mais tenso do que a sociedade imagina. Existem de tudo quanto situações que são criadas na política, né? É um jogo de interesse, acima de tudo, é uma competição que todo mundo quer chegar sim numa cadeira, independente se é a nível federal, estadual ou municipal, mas eu vejo que é muito tenso e vai ser um ano mais tenso ainda. O diálogo com a comunidade nesse período, o que o senhor sente que a comunidade, a população deseja e espera também de quem as representa? Há uma preocupação, eu acho que é geral, de quem vive um momento político, para quem está legislando, independente de esfera, como eu falei,
né? Nós somos um representante da comunidade. Eu procuro estar dia a dia na comunidade, procuro planejar a semana, vamos buscar saber um pouco mais de educação, tentar resolver um problema mais do transporte público, vamos averiguar algumas situações. E eu faço um questionamento para a população, né? Você sabia que esse ano é o ano eleitoral? Você sabia que você vai ter que votar para presidente? Quem é o seu pré-candidato a deputado federal ou estadual? As pessoas não sabem. Isso me preocupa. Isso me preocupa porque é um voto onde vai decidir a vida de milhões de brasileiros, né? Então há uma preocupação, eu acho que a nossa sociedade ela não está 100% preparada para exercer esse voto. Nosso papel como parlamentar também é fazer essa gestão política com a comunidade, trazer essa informação, não só fiscalizar, não só ir lá elogiar ou buscar um voto para si próprio. Eu penso que a gente tem que também disseminar essa informação para o nosso eleitor, da importância que é dele estudar um pouquinho quem é o seu candidato, o futuro pré-candidato a deputado estadual, que vai trazer esse recurso para o município. Extremamente importante. Vereador, o senhor tem convivido com a comunidade, como o senhor mesmo diz. Tem em específico algum bairro, alguma localidade que o senhor está um pouco mais presente e tem conhecimento, ou até mesmo algum setor da sociedade aqui no município que o senhor tem dialogado um pouco mais? Maurício, eu procurei fazer uma gestão nesses 30 dias. Vamos lá, vamos resgatar os meus últimos 30. Vamos falar que nós estamos aí caminhando para 70 dias de gestão. Eu adotei a BR para lá, como eu digo, a BR do interior. Então eu tenho andado muito, Santa Regina, tenho andado na Paciência, Limoeiro, Rio do Meio, Itaipava, buscando essas localidades que são mais distantes do município e até também do executivo. Nós temos muitas demandas lá dentro dessas regiões, né? Muitos vereadores, eu entendo, né? Ele tem uma identidade com seu bairro, o bairro Cordeiros, o bairro São Vicente. Eu sou natural, cresci e vivi no bairro São João, né? Mas aquele bairro hoje também é uma cidade, da mesma maneira como é o bairro São Vicente. Então, eu penso que já existem muitos trabalhos dentro da nossa cidade de Itajaí, tratando-se da BR-101 para dentro, entre o Rio Itajaí e a BR, né? E eu me preocupo um pouco mais com essas localidades mais distantes. Eles são muito carentes da presença de um parlamentar, de um vereador, que pelo menos escutem o que eles têm para resolver. Coisas simples eu tenho percebido. Mudança de um horário de ônibus que afeta às vezes 60, 70 crianças que querem ter o professor e o professor não consegue chegar naquele horário. Então são coisas simples que está muito, muito próximo que a gente consegue resolver como parlamentar. Infelizmente, quando eu me apresento em alguma esfera pública, eu não chego me apresentando como vereador, como cidadão. Engraçado. Então, se eu me apresentar como vereador, as coisas acontecem? Não deveria ser assim. Então, eu procuro fazer o caminho contrário. Eu vou lá, conheço a comunidade, procuro saber a demanda e tento depois resolver como cidadão. Caso não, aí a gente tem que intervir. Não, olha só, eu estou neste momento vereador, aí muda a história. E não deveria ser assim. A gente deveria ser tratado como um cidadão comum. Algumas demandas surgem da noite para o dia, embora outras já sejam mais antigas. Mas um fato curioso que o senhor falou, isso acontece também nas regiões mais distantes do centro, é de que a população às vezes cresce rápido com pessoas que vêm de outros locais. E aí surge uma demanda, às vezes, não tem a demanda de 30, 40 crianças, mas do dia para a noite tem 60 crianças precisando de um ônibus. Isso acontece sim, Maurício. Eu tive na região da Paciência, uma escola, não me recordo o nome dela agora, fantástica, muito bem organizada, tem 117 alunos e nós tínhamos uma situação lá que o ônibus que sai na ressacada, com esse aumento da mobilidade do carro, do trânsito, ele chega atrasado. E às vezes é um ajuste só no horário de saída que vai impactar, como eu falei, naquelas 2 salas de aula que estão vindo 2 professoras daqui dessa região para poder atender lá. Então, um exemplo simples, a aula lá começa às 7h25, o ônibus chegava com 20 minutos de atraso. Então, as crianças ficavam 20, 25 minutos em sala de aula aguardando chegar a professora. Simples. Vamos na Transpiedade, vamos ali no setor do SMU, que controla essa parte juntamente à mobilidade urbana, o transporte público, e ajusta-se. E foi feito. Então, aí a diretora quer te chamar para oferecer um café colonial, uma cuca, desnecessário. Então, é isso que eu digo, que a gente tem que estar muito próximo da comunidade. São situações, às vezes, simples, como também tem situações graves em algumas comunidades, né? Graves, talvez, como em relação à saúde, que está naquela fila de espera,
que eu acho que é errado a gente ter que manipular para ser atendido primeiro. Todo mundo é prioridade tratando-se de saúde, né? Eu acho que tem um momento certo. O senhor falou algumas situações graves, eu lembrei também de estradas, né? Algumas estradas, elas às vezes ficam inviáveis o seu trânsito e é o único local de passagem em dias de chuva, de grande volume de chuva, né, vereador? Não só de chuva, né? Eu vou trazer à tona uma situação que todos nós parlamentares aqui nessa casa nos preocupamos muito, que é com o bairro Santa Regina. A entrada e saída do bairro, ela está completamente, é um risco de vida diário, né? Porque o morador ele sai em cima de uma rodovia estadual. Então a gente tem que urgentemente buscar uma resposta do governo estadual para resolver o problema daquela comunidade. Aí vem exatamente o que você falou, era uma comunidade pequena e ela foi crescendo ao longo dos anos e hoje é uma cidade, praticamente tem tudo dentro do bairro Santa Regina, né? Eu estou lá semanalmente. Temos uns projetos bacanas lá dentro do bairro, desde projetos culturais, esportivos, e tem muita gente do centro da cidade que vai lá para dentro do bairro, que trabalha no centro e tem que ir e vir diariamente. Então é um risco muito grande que a gente tem sim que dar uma atenção especial para essa questão da entrada e saída do bairro Santa Regina. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos para continuar esse bate-papo com o vereador Paulo Mais, do União Brasil. Até mais. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador Paulo Rogério Mais Júnior, do União Brasil. Bom, vereador, dia 28 de abril, o Clube de Atiradores de Itajaí, Clube de Caça e Tiro Vasconcelos Drummond, completa 127 anos. O senhor propôs uma moção de reconhecimento e congratulações. O que justificou essa homenagem, vereador? Maurício, exatamente. A gente que é itajaiense, né? Eu fui aluno do Colégio de Aplicação da Univale uma vida inteira, depois professor na universidade também por 20 anos, e foi um clube que trocava muros com a instituição. E a gente acompanhou um pouco da história daquele clube dentro da cidade de Itajaí, né? Ele teve a sua essência realmente do caça e tiro, então 127 anos, não são 50 ou são 30 anos de clube, há uma grande história ali dentro, grandes pessoas passaram dentro da nossa sociedade, dentro daquele clube, construíram aquela história. E o clube, como qualquer clube a nível nacional, ele não se recolheu, passou por grandes dificuldades estruturais, teve seu quadro associativo quase que encerrado e eles conseguiram dar a volta por cima. Então eu acho que é mérito reconhecer todo esse esforço que eles fizeram para manter um clube, essa questão clubística dentro da cidade. Eles hoje, além de ser um clube, uma sede não social como recreativa, eles também fazem grandes projetos sociais, né? Tem uma estrutura muito boa, então além das atividades sociais com crianças que acontecem dentro do clube, e eles também fazem eu não vou chamar de café da tarde, mas encontro de mulheres para poder ajudar o Hospital Marieta através da Associação Madre Teresa. Eles têm um trabalho que eles fazem paralelo com o pessoal do combate ao câncer também. Então, assim, eu vejo um lado social, um apelo social muito grande do Clube Vasconcelos Drummond, carinhosamente chamado, né, como Clube Atiradores, que teve a sua essência lá atrás realmente um clube de tiro. Fazem um trabalho de excelência atualmente, ele foi remodelado nos últimos 3 anos. Quando recém reinaugurou, tiveram a pandemia, ficou o clube fechado por 2 anos e agora, finalzinho de 2021, 2022, eles retornaram com suas atividades normais. Então, hoje, um dos melhores estandes de tiro, quando se fala em tiro a gente se assusta um pouco, né? Mas é o tiro esportivo que tem lá dentro, né? Hoje, o seu quadro associativo tem quase 750 associados, sendo que 300 deles fazem parte do quadro associativo do estande de tiro. Então isso é muito interessante. Para o momento atual que a gente vive também, quando se fala em armamento, em um porte de arma, eu acho que o clube faz esse papel de consciência realmente de como eu posso ter a minha arma como atirador de caça ou como atirador realmente esportivo.
Vereador, outra moção que o senhor propôs é a número 19 de 2021, de congratulações e reconhecimento ao professor Edgar da Conceição pelos serviços prestados na educação e no esporte aqui no município de Itajaí, né? Foi até na última passagem sua por aqui pela casa, mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais, porque a importância do reconhecimento a esse senhor e a figura que ele representa, né? O exemplo que ele representa para inspirar outras pessoas a... O professor Edgar da Conceição é um profissional exemplar para muitas pessoas, né? Eu posso confidenciar para vocês, do programa Fala Vereador, como eu já confidenciei para muitas pessoas, ele foi uma pessoa que me inspirou a fazer a educação física. Lá atrás, eu estou formado há 30 anos, quando se falava em educação física, vai ser professor, vai ter aquelas aulinhas na escola, mas eu acreditei na nossa profissão. Por quê? Porque o Edgar da Conceição me fez acreditar. Aquela referência de professor correto, professor de escola, ele é a cara, ainda é, da educação física escolar, que é a essência do esporte hoje, dentro da escola. Então, eu penso que toda homenagem ela tem que ser feita em vida, é justíssimo. Não adianta depois que a pessoa partir, você querer fazer uma placa, botar uma placa com o nome. Se puder homenagear em vida, é muito, muito mais reconhecedor. Ele ficou extremamente emocionado, ele não esperava esse reconhecimento, né? Eu acho que todos que têm uma história bacana dentro da nossa cidade de Itajaí, qualquer parlamentar deveria sim homenagear, independente que se for uma esfera só social, dentro da educação, ou realmente dentro de uma instituição onde faz a diferença, é o que a gente precisa, reconhecer o que é de bom no ser humano. Vereador, durante o programa a gente ainda vai falar um pouquinho mais a respeito de esporte e de algumas propostas que o senhor tem para a área. Mas antes eu quero comentar uma indicação sua, solicitando ao Executivo a limpeza das calçadas da Avenida Contorno Sul. O senhor tem estado presente com a comunidade nas proximidades ali e há muitas reclamações da sujeira, de algumas situações de que a aglomeração de pessoas ali que não cuidam o ambiente e aí está acabando acontecendo diversos problemas relacionados disso aqui, da sujeira na Avenida Contorno Sul. Maurício, é muito desagradável a gente que passa ali diariamente, de carro muitas vezes. Eu costumo pedalar, é uma rota que eu faço também de bicicleta no meu pedal esportivo, no meu pedal de lazer. E de uns tempos para cá isso aumentou, não tinha. Isso foi de uns 3, 4 meses para cá que esse aglomero de pessoas, de andarilho, de moradores de rua, estão se alojando dos dois lados da pista. Acaba sim ficando a sujeira, o mau cheiro também, e vamos ser sinceros, é desumano também para eles. Então, eu tenho feito sim uma reivindicação, umas indicações do Executivo, não só para a gente limpar e manter aquele ambiente limpo, em respeito aos moradores que transitam ali também. Muitos trabalhadores passam ali de bicicleta, passam ali a pé, e daqui a pouco não tem mais esse caminho para fazer. Não tem residência de frente, então acaba sendo que o local já é um pouco abandonado, mas as pessoas utilizam para ciclovia. Perfeito. E também, Maurício, tem aqueles arbustos que precisam ser cortados e podados. Eu acho que se der uma baixada também, vai expor um pouco e eles não vão ficar ali. Mas há uma demanda ali que a gente está procurando diariamente buscar uma solução. Eu acredito que vai ser solucionado, o Executivo já está pronto a atender de alguma maneira. Amanhã mesmo eu estou indo na Secretaria de Bem-Estar Social para ver de que maneira a gente consegue tirar o pessoal dali, não é simplesmente expulsar, a gente tem que dar um caminho, dar uma solução, de que forma a gente pode acolher. Talvez tem pessoas doentes ali que a gente precisa fazer alguma coisa também. Secretaria de Saúde também. Envolver a Secretaria de Saúde, eu acho que é uma ação conjunta que o município precisa dar uma atenção para aquela região ali. É uma demanda importante, né, vereador? Até porque muitas pessoas que acabam indo para ali, alguns já são moradores de Itajaí, mas estão numa situação de extrema vulnerabilidade social, já vieram de uma vulnerabilidade, mas estão às vezes no auge do vício. E outros são pessoas que vêm de fora e acabam por não ter aonde se localizar, onde se instalar, ficam ali no tempo, à mercê de todas as circunstâncias que a rua proporciona e também ali acaba, de certa forma, também atrapalhando o fluxo ali que é utilizado por pedestres e ciclistas. Perfeito.
acima de tudo, são seres humanos. A gente tem que ter esse olhar, né? O que a gente pode fazer por eles nesse primeiro momento? Vamos acolher, vamos tentar dar ajuda. A gente sabe que muitos não querem ser ajudados, é como você falou. Eles são dominados por um vício. Mas sim quase que uma obrigação nossa, do parlamentar, em busca de uma solução. Primeiro, ser humano. Depois a gente tem que fazer a readequação daquele espaço, a limpeza, podar aquela região ali. Só que a gente tem que fazer o quanto antes, porque está crescendo cada vez mais. E de repente a Secretaria de Segurança Pública vai ter que trabalhar também nesse sentido para evitar que outras pessoas ocupem, acabem ficando ali, que até facilita o uso de drogas no local, porque é distante de tudo, né? Exatamente, exatamente. Não sabemos o que acontece no bairro daquela região também, né? Ali pode ser também um ponto, a gente não pode julgar porque não sabe, mas a gente precisa entender o que está acontecendo com aquela comunidade ali, com aqueles moradores de rua. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco no estúdio o vereador Paulo Rogério Mais Júnior. Vereador, indicação 1231 de 2022, o senhor pede que o Poder Executivo faça, a Secretaria de Obras também, e quem for competente, a limpeza e revitalização das canchas de bocha que ficam ao lado do ginásio de esportes Ivo Silveira. São estruturas importantes para a comunidade, mas que às vezes a comunidade quer usar e usufruir do local, mas ela está sem a devida manutenção e fica inviável a prática. Maurício, na realidade a estrutura física das duas canchas estão excelente. O que vinha acontecendo naquela região é justamente o que a gente discutia anteriormente. Virou dormitório também de moradores de rua. Então eles permanecem à noite, é coberto, é fechado, eles deixam toda a sujeira ali, desde garrafas de bebida alcoólica, desde seringas de droga, desde resto de roupa, e aí fica naquela situação imprópria para poder exercer a atividade recreativa da bote. Aquela comunidade, ela sempre teve, por isso que nós temos duas estruturas maravilhosas ali, aquela comunidade sempre teve um trabalho muito bacana da associação, participando dessa modalidade que a bote é uma modalidade de bairro recreativo. Então a gente pede, a gente fez uma indicação, já foi, hoje de manhã já tive uma resposta, eu estive no local, já está tudo limpo, já está tudo adequado para a prática novamente. O que a gente precisa agora? É policiar para que não seja dominado novamente pelos moradores de rua. Senão vai dar 15, 20 dias, vão estar na mesma situação que a gente encontrou. Espaços públicos são espaços públicos, né? Desde uma cancha de bote, como as praças. O tempo acaba estragando. A gente vê as tabelas de basquete hoje, porque o município não cuida, ela está feia. A ação do tempo, nós moramos numa região litorânea, os aros, a tabela são de ferro, algumas situações, e acabam estragando. Então é fundamental o papel do legislativo, a gente acabar fiscalizando, não é fiscalizar do modo de uma forma agressiva, não, é ajudar realmente o executivo a tomar essas providências. A gente sabe que Itajaí é muito grande, né? Temos grandes praças na cidade, por incrível que pareça, muitos sabem, com orgulho dentro do Santa Regina, do bairro, que aquela praça que eles têm dentro do Santa Regina é a maior praça de Itajaí, e não é a Beira-Rio aqui em Itajaí. Então, só para a gente tomar a proporção, como nós temos espaços públicos recreativos importantes, né? Seja num bairro mais afastado, como num bairro da Beira-Rio, e as pequenas praças. Então, é fundamental, essa indicação ela partiu por uma situação crítica, mas eu tenho outros parlamentares que eu sei que também têm esse olhar para as outras praças da cidade, para que a gente mantenha esse espaço de lazer para proporcionar um pouquinho mais de qualidade de vida para a nossa população. Vereador, uma outra indicação sua pede que o município amplie a fiscalização numa obra que já foi, inclusive, embargada aqui no bairro Dom Bosco, na rua Manuel Joaquim Coelho. A própria comunidade tem cobrado também que essa obra pare.
né? O que está acontecendo no local? O senhor foi até o local? Eu não cheguei até o local ainda, né? Foi uma indicação, uma solicitação dos moradores daquela região. É uma demanda que está planejada para essa semana, para a gente ir até o local, conversar realmente com os moradores, para a gente tomar ciência do que está causando esse impacto dentro daquela comunidade ali. E aí a gente vai poder falar com um pouquinho mais de prioridade. Vereador, o senhor também tem a proposta de criar o programa Amigo do Esporte e do Lazer no município de Itajaí. Que investimentos deveriam ser priorizados e quando que é a expectativa da criação desse programa? O senhor acredita pode ser até o ano que vem, no caso? Isso, a gente tem que aguardar, passar esse momento eleitoral, né? Tendo em vista outros municípios de Santa Catarina, já existe esse programa, esse projeto de lei foi aprovado, que é de que forma o poder público consegue fazer com o privado essa parceria. Eu vou dar um exemplo muito clássico, né? Nós temos hoje empresas que trabalham, lojas de tinta, que querem doar a tinta para a gente pintar as praças, né? Nós não podemos receber. Então, de que forma a gente consegue regulamentar o recebimento desse tipo de doação, né? Eu, por exemplo, tenho acompanhado alguns locais, não só praça, vamos tirar o foco da praça e vamos falar de quadras esportivas, né? A pintura de um ginásio interno. Tem situações que nós temos construtoras que têm capacidade de ajudar. Ah, eu faço a reforma dos vestiários. Não pode. Não pode porque a legislação não permite. Tem que ser o executivo. Então, criar esse mecanismo através de um projeto de lei onde as empresas amigas do esporte é nesse sentido. Que é um problema mais grave que nós temos de lazer na cidade, é a nossa pista de atletismo, né? Se você for diariamente ali à noite ou de manhã, são inúmeras, centenas de pessoas ali praticando atividade física, mas não tem uma condição adequada de um banheiro decente. Por mais que o município faça de vez em quando a sua reforma, a sua limpeza naquela região, nós precisamos melhorar ainda mais, porque está aumentando o fluxo de participantes ali. Questão da segurança, nós precisamos fechar aquela região ali, é uma região hoje pública, mas tem muitas pessoas que frequentam. Então, é dessa maneira, né? Eu acho que o esporte ele precisa, as estruturas não só para esporte, mas para a prática do lazer e da recreação, elas podem ter uma parceria público-privada. Nós temos empresários que querem ajudar. Então, é só regulamentar de forma correta. O senhor está tentando levantar esse debate e viabilizar para o esporte, né? Não é para trazer para outros setores, não, é uma coisa bem específica, né? Para os equipamentos esportivos do nosso município. Que são geralmente estruturas mais viáveis, mais baratas, relacionadas a outros setores do município. Perfeito. Né? Vereador, o senhor também teve um projeto de lei que foi até retirado, mas que fala de um assunto que é importante também trazer ao debate. Quais políticas públicas poderiam ser feitas, vereador, para reconhecer o exercício físico como essencial em situações de surtos epidêmicos ou até mesmo uma ocorrência de catástrofe natural que no município nós temos, né? No caso, as enchentes que se vêm de décadas em décadas aí e acaba abalando um pouco a estrutura da cidade. Maurício, esse projeto ele foi de minha autoria na época, né? Mas na minha passagem anterior pela casa, a professora Elizabeth Laurindo, ela também teve uma passagem por aqui e solicitou que eu retirasse porque ela queria readequar o projeto. E nós aprovamos na sequência esse projeto. Então, dentro do município de Itajaí hoje, independente se foi o Paulo que construiu ou a vereadora Elizabeth, né, ele está consolidado, com voto de todos os parlamentares, tornando dentro de Itajaí a atividade física essencial no município, justamente em épocas de pandemia, catástrofes ou outras situações. Quer ver um exemplo? Por que a gente buscou isso? As academias fecharam, os espaços públicos fecharam na época da pandemia, né? Então a gente tinha uma sociedade reprimida dentro de casa, trancada, sem poder exercer uma atividade física e houve um aumento um pouquinho do lado depressivo. Então nós entendemos que através desse projeto de lei, se as academias e os locais que tivessem adequado para receber, poderiam estar funcionando e serem essenciais. E acabou se tornando. Então aconteça o que acontecer, né? Tomara que nunca mais a gente venha viver um momento como a gente viveu anos anteriores, mas esses espaços eles continuarão trabalhando da mesma forma que é essencial supermercado, farmácia, né?
A professora ela esteve aqui no programa também, a gente conversou a respeito desse assunto, vereador, e até é importante destacar, é uma lei que viabiliza isso. É claro que, dependendo da ocorrência, no momento o município irá regulamentar os detalhes de tudo isso e como que vai fazer, né? Criar a regra assim, para poder liberar a atividade. Não é simplesmente aconteça o que acontecer, mas está aberto. Não, tem que ficar claro isso, né? Isso. Existe uma adequação para aquele momento conforme a situação atual. E só as decisões só serão, a regulamentação só será feita quando estiver em plena ocorrência para saber exatamente até onde que dá para ir, até onde que não dá. Vereador, combate ao sedentarismo infantil. Hoje, essa situação pode ser considerada um problema público, embora haja prática dentro das escolas, né, as disciplinas de educação física dentro da escola. Maurício, eu volto a afirmar quando eu falo que nós vivemos uma pandemia, ainda, mas nós vivemos de manchetes, nós vivemos de notícia, né? Nós, profissionais de educação física, temos essa preocupação. As pessoas acham que é muito... Nós vivemos uma geração do mimimi. A geração do mimimi somos nós, responsáveis. Eu me considero, eu sou a geração do mimimi, porque se eu ver o meu filho hoje em cima de um computador, eu não tenho a capacidade de fazer com que ele saia de lá, então a culpa é minha, a geração mimimi não é o meu filho, e sim os pais que vivem nesse momento. É difícil falar isso, mas é uma verdade, né? Eu considero que a responsabilidade é nossa nesse momento, né? E é o que a gente acompanha. Se o seu filho, 2 anos de idade, não estiver na frente de uma tela, ele não janta. Então é preferível botar uma tela, ele come sem saber nem o sabor da comida. E isso a gente acaba futuramente tendo problemas. Obesidade infantil, a má alimentação. Então, vamos trazer isso para dentro do município, no ambiente escolar. Será que nós temos dentro da nossa comunidade escolar hoje educação, crianças com sobrepeso ou com baixo peso? Não caberia um estudo dentro da educação para a gente identificar realmente e já buscar um tratamento? Por quê? Se enquanto mais cedo identificado, futuramente eu não vou ter um adulto obeso. Ou eu consigo tratá-lo. É menos gasto com a saúde, é menos gasto com atendimento, com pressão arterial e assim vai. E além de tudo, nós vivemos ainda um mundo do analfabetismo motor. Criança não brinca mais. Vamos trazer uma realidade de bairro? Ok, mas e o centro da cidade? A segurança. Crianças que estão, na maioria das vezes, em pequenos condomínios ou grandes condomínios, elas não têm mais a vida saudável que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás, né? Então isso é uma preocupação. Essa questão do analfabetismo motor vai acabar gerando futuramente uma pandemia de obesidade. Entre outros problemas. Né? Entre outros problemas adultos. Vereador, o senhor tem também estado atento, e a gente já falou até num bloco anterior, a respeito das demandas de mobilidade urbana aqui do município. Mas hoje, qual o senhor considera o principal desafio, os principais pontos de Itajaí que estão caóticos e que precisam de alguma solução urgente? Itajaí ela não é diferente de nenhuma outra cidade do estado. O estado de Itajaí ela cresceu, né? Blumenau é um caos. Florianópolis, horário de pico, é um caos. Qualquer cidade hoje, ela tem sim os seus problemas de mobilidade urbana. Nós somos impacientes, essa que é a realidade, né? Eu quero chegar às 7h30, sabendo que o trânsito está pesado, e eu quero sair no mesmo horário que eu saía 10 anos atrás. Então, eu acho que é uma adequação entre a sociedade e o que acontece. Temos problemas de mobilidade urbana? Temos, mas a gente sempre teve esses problemas. Com o aumento do fluxo do automóvel, das motos, aumentou também essa questão de tempo. Eu levava da minha casa em torno de 7 a 8 minutos até o local de trabalho. Hoje eu levo 12 a 14, o trânsito aumentou. Então eu preciso me organizar, sair mais cedo. Mas o ponto mais crítico que eu entendo dentro da nossa cidade de Itajaí é a saída da Antônio Raio. Aquele trecho ali a gente tem que ter. Eu sei que tanto o executivo como o nosso legislativo, eles estão buscando uma alternativa. A gente sabe, está acompanhando que falta apenas uma assinatura do governo do estado para vir para iniciar a licitação, a execução dessa obra, né? Mas hoje eu acho que é um grande desafio essa questão, esse ponto da cidade onde liga essas outras comunidades também do outro lado da margem da BR-101. Obrigado, vereador, por aceitar o convite, participar conosco do programa. Seja sempre bem-vindo aqui a esta casa e à TV Câmara. Eu que agradeço, um forte abraço a vocês do Fala Vereador, estou sempre à disposição.
Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube e são transmitidas no canal 14 da Claro TV. Até a próxima!